A ansiedade não é apenas um sentimento ruim. Ela é uma resposta fisiológica de colapso. Quando ela ataca, o corpo reage como se estivesse diante de um predador mortal. O coração dispara sem aviso. As mãos suam. O ar parece não chegar aos pulmões. Existe um nó na garganta que a medicina chama de globo histérico, mas que você conhece apenas como sufocamento. O sono desaparece, e quando você finalmente dorme, a mente não descansa. Ela continua trabalhando, criando cenários de catástrofe que provavelmente nunca vão acontecer. Hoje, a ciência explica isso como um excesso de cortisol e adrenalina no sangue. É o corpo vivendo no futuro, tentando controlar o incontrolável. Nós vivemos na era mais ansiosa da história da humanidade. Nunca tivemos tanto conforto e nunca tivemos tanto medo. O perigo da ansiedade não é apenas o desconforto, é a paralisia. Ela rouba a sua energia de hoje para tentar resolver os problemas de amanhã. E o resultado é que você não vive nem o hoje, nem o amanhã. Você apenas sobrevive, exausto. Mas o que poucos sabem é que muito antes da psicologia moderna classificar o transtorno de ansiedade generalizada, a Bíblia já havia dissecado, explicado e dado a solução para esse mal. A Bíblia não trata a ansiedade apenas como uma emoção, mas como uma condição espiritual que precisa ser tratada na raiz. A palavra grega usada no Novo Testamento para ansiedade é merimnao, e o significado dela é assustadoramente preciso. Ela significa dividir a mente. Estar ansioso é ter uma mente dividida. Uma parte está aqui, no presente, tentando viver. A outra parte está lá no futuro, tentando adivinhar tragédias. Uma mente dividida não consegue ficar de pé. Mas o que a Bíblia diz sobre a origem disso? Tudo começa com a necessidade de controle. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que a ansiedade nasce quando tentamos ocupar um cargo que não é nosso, o cargo de Deus. Só Deus conhece o futuro. Só Deus pode garantir o amanhã. Quando nós, seres humanos limitados, tentamos carregar o peso do futuro, nós quebramos. A Bíblia nos oferece um caminho de volta, um caminho para unificar a mente novamente. Neste vídeo, nós vamos percorrer a lógica bíblica para desmontar a ansiedade, peça por peça, usando 4 chaves fundamentais que as Escrituras nos dão. A primeira chave para a cura está no Sermão da Montanha. Muitas pessoas leem Mateus, capítulo 6, de forma superficial, achando que é apenas uma poesia sobre pássaros e flores. Mas Jesus estava fazendo uma análise lógica e racional sobre a inutilidade da preocupação. Em Mateus 6:27, Jesus faz uma pergunta que desmonta a nossa lógica ansiosa. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está nos chamando para a realidade. Ele está dizendo: a sua preocupação funciona? Ela resolve o problema? A resposta é não. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te dá muito movimento, mas não te leva a lugar nenhum. Jesus continua usando o exemplo dos lírios do campo e das aves do céu. Não é que as aves não trabalhem. Elas voam, elas caçam, elas constroem ninhos. A lição aqui não é sobre preguiça, é sobre fardo. A ave trabalha, mas ela não se preocupa. Ela não dorme pensando se haverá minhoca na semana que vem. Ela confia que o sistema criado por Deus a sustentará. A lógica bíblica aqui é: se Deus cuida da biologia de um pássaro, que vale muito pouco, por que Ele falharia com você, que foi feito à imagem e semelhança dele? A ansiedade é, no fundo, uma dúvida sobre o caráter de Deus. É o medo de que Deus se esqueceu de você.
E Jesus encerra esse raciocínio com a ordem em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso é o que chamamos hoje de viver o agora. Deus dá a graça para o dia de hoje. Não tente estocar graça para o mês que vem. Mas talvez você diga: eu tenho fé, eu confio em Deus, mas meu corpo não obedece. Eu sinto angústia física. A Bíblia sabe disso e nos mostra o exemplo do profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, vemos um dos maiores profetas da Bíblia tendo uma crise de ansiedade e depressão profunda. Elias tinha acabado de viver uma grande vitória espiritual, mas logo em seguida foi ameaçado de morte. O medo o consumiu. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Isso é o auge da ansiedade, o desejo de fugir da própria vida. E como Deus tratou Elias? Deus não lhe deu um sermão. Deus não disse: tenha mais fé, Elias. A Bíblia diz que um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias comeu, bebeu e dormiu. E o anjo voltou e disse de novo: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Aqui está uma sabedoria bíblica profunda que muitas vezes ignoramos. A ansiedade também é biológica. Às vezes, o que você chama de crise espiritual é apenas exaustão. Deus tratou o corpo de Elias antes de tratar a alma dele. Se você está ansioso, a Bíblia te dá permissão para parar, para dormir, para comer, para cuidar do templo do Espírito Santo. Não tente resolver problemas espirituais complexos enquanto seu corpo estiver gritando por descanso. A cura de Elias começou com o descanso físico, para depois ele conseguir ouvir a voz de Deus, que veio não num trovão, mas numa brisa suave. A ansiedade grita, a paz sussurra. Para ouvir o sussurro, você precisa silenciar o ruído do cansaço. Agora que entendemos a ilusão do controle e a necessidade do descanso, vamos para a estratégia de batalha. Como eu desligo o pensamento ansioso na hora que ele vem? O apóstolo Paulo nos dá o método prático em Filipenses 4, 6 a 7. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Parece impossível, certo? Mas Paulo não deixa o espaço vazio. Ele propõe uma troca. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. A lógica bíblica é a da substituição. A mente humana não consegue não pensar em algo. Se eu te disser, não pense num elefante rosa, você vai pensar nele. Se você tentar apenas não ficar ansioso, ficará mais ansioso ainda. A Bíblia ensina a transformar a preocupação em oração. Cada vez que um pensamento de medo vier, exemplo: e se eu perder o emprego? Você o captura e o transforma em uma petição: Senhor, eu entrego meu emprego em tuas mãos. Tu és o meu provedor. E o ingrediente secreto que Paulo adiciona é a ação de graças. A gratidão é o oposto químico da ansiedade no cérebro. É impossível sentir gratidão genuína e medo ao mesmo tempo. Quando você começa a agradecer pelo que Deus já fez, você lembra o seu cérebro de que Deus é fiel. E se Ele foi fiel ontem, Ele será fiel amanhã. O resultado dessa troca não é a solução imediata do problema, mas é algo melhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A palavra guardará, no grego, é um termo militar. Significa que a paz de Deus vai montar uma sentinela, um guarda armado na porta da sua mente, impedindo que o pânico entre. Nós entendemos a lógica. Agora, precisamos ativar a fé.
Eu quero convidar você, onde quer que esteja. Se puder, feche os seus olhos. Vamos fazer a troca divina agora. Não apenas ouça, mas repita essas palavras em seu coração ou em voz alta. Senhor Deus, eu reconheço que tenho carregado um peso que não é meu. Minha mente está cansada, Pai. Eu tenho tentado controlar o futuro, tenho tentado prever o amanhã, e isso está me consumindo. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu decido parar. Eu me lembro de Elias e aceito que preciso do Teu descanso. Eu me lembro dos lírios do campo e aceito que o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes. Neste momento, Senhor, eu pego essa ansiedade, esse medo da escassez, esse medo da doença, esse medo da solidão, e eu coloco no Teu altar. Eu troco o meu medo pela Tua paz. Eu troco a minha preocupação pela minha gratidão. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Eu ordeno que a minha alma se acalme agora. Que a paz que excede todo o entendimento monte guarda na minha mente e no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Sinta esse alívio. A Bíblia não promete uma vida sem problemas, mas promete uma vida onde você nunca precisará enfrentar os problemas sozinho. Essa paz que você está sentindo agora é a presença de Deus te lembrando de quem está no controle. Se essa mensagem trouxe clareza para essa sua mente hoje, eu tenho um pedido especial. Não guarde isso só para você. O YouTube só vai mostrar esse vídeo para outras pessoas ansiosas se você interagir aqui. Então, deixe o seu like e escreva nos comentários uma frase de afirmação. Deus cuida de mim. Escreva isso para selar essa verdade no seu coração. E se você ainda não faz parte da nossa família, clique em inscrever-se no canal. Aqui, nós vamos descobrir tudo o que Deus diz para transformar a sua vida. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.